Todas que nos acompanham. Nós estamos aqui dando continuidade à programação do 16º Encontro Nacional do PROIS Federação, e vamos agora aqui iniciar as atividades do eixo 3. O eixo 3 que tem como tema os desafios da ciência e tecnologia nas IEPs e a ética na pesquisa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu sou o professor Enio Pontes, sou diretor de Ciência e Tecnologia do PROIS Federação e fiquei responsável pelos trabalhos desse eixo. No eixo 3, nós vamos tratar de um tema que está na ordem do dia e que, sem dúvida, está no centro do debate público nacional e mundial. Nós sabemos que, aí, com o advento dessa pandemia, a questão da ciência e da tecnologia, ela assumiu um protagonismo inédito, né, na vida da sociedade, e isso despertou aí uma importância muito grande no setor da ciência, da tecnologia, os desafios que estão postos aí, estão mais, não há dúvida nenhuma de que a ciência se tornou muito relevante nos dias de hoje, né? Então, veja que nós podemos agora, sem titubear, a gente tem que ver que a ciência e tecnologia, ela se tornou uma questão de sobrevivência no mundo atual. E isso porque não devemos só estar resguardados contra essas grandes intempéries que tem sido aí, a gente tem visto aí essa grave crise ocasionada pela pandemia, que trouxe muitas vítimas, né? Milhares de pessoas no Brasil, no mundo, e a gente precisa entender de uma vez por todas que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social das nações, ela está cada vez mais vinculado ao seu potencial científico e tecnológico. Então, nós estamos cada vez mais inseridos no que alguns pensadores chamam de economia do conhecimento, que se trata de uma revolução em toda a cadeia social, em toda a cadeia econômica, com desdobramentos que são muito profundos, que afetam toda a sociedade, que é o jeito de viver, de produzir, de consumir, e na base de toda essa transformação, quem que está? Está a ciência e a tecnologia. Então, dentro desse universo da ciência e tecnologia nacional, são muitas nuances e questões que merecem ser abordadas, e as principais nós conseguimos aqui colocar numa síntese, né, no nosso documento, que será discutido daqui a pouco, mas é um tema que exige um estudo, reflexão constante, e, sobretudo, é uma área de muita luta por conscientização, né, tanto aí da sociedade, de uma forma geral, como especialmente da classe política, que precisa despertar aí, de uma vez por todas, de uma forma que a gente possa ter uma política de Estado para ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Isso vai acontecer por meio da pressão legítima, de uma pressão democrática da sociedade nas esferas de poder. Então, dito isso, não poderíamos começar melhor o nosso trabalho aqui hoje, né, do que recebendo o nosso convidado para uma palestra de abertura, para que venha esclarecer um pouco sobre as lutas e os caminhos que estão sendo trilhados na ciência e na pesquisa nacional. Eu quero convidar aqui o nosso amigo Celso Pancera, o Celso Pancera, que é o coordenador da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, que é o ICTP.br, ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Então, o Celso, ele é alguém que conhece a estrutura científica nacional por dentro, conhece as lutas e que atualmente faz um trabalho importantíssimo lá no ICTP.br. Isso ele faz junto a uma esfera que é decisória, que é o Parlamento Brasileiro, que é onde se constroem as legislações e as políticas públicas, e, portanto, é de onde emana a força que vai irrigar o setor da ciência e tecnologia. Eu costumo sempre dizer que o nosso papel como sindicalista e ativista de ciência e tecnologia é criar essa ponte entre a realidade dos professores e pesquisadores do seu dia a dia na sala de aula, nos laboratórios, com suas demandas, com suas necessidades, e os centros decisórios de onde vêm exatamente as políticas públicas e legislações, porque só conseguimos melhorar aquela realidade do professor pesquisador, do pesquisador na universidade, através de uma luta política e democrática junto às esferas de poder. Então, uma mudança legislativa que a gente consegue é uma conquista para o professor pesquisador já lá na outra ponta. Então, vou abrir aqui a palavra para o Celso, já agradecendo o Celso por ter aceito aqui o nosso convite. É sempre uma honra, é sempre um aprendizado, ter a oportunidade de ouvir suas palavras, Celso. E dizer também que após a palestra do Celso, nós vamos voltar para o debate do documento, do nosso eixo, né? Então, uma boa tarde a todos, vamos aproveitar esse momento com o Celso, e a palavra está com você, Celso Pancera. Seja bem-vindo. Obrigado, Enio, agradecer o convite aí do PROIFES, agradecer ao presidente Brandão, você, Enio, que tem sido um parceiro
da Ciência Nacional, né? Através da Secretaria de Ciência e Tecnologia do PROIFES, tem atuado conosco numa série de batalhas nacionais nesse período muito duro da ciência brasileira, da sociedade do conhecimento, né? Que essa contradição, que é uma sociedade que avançou muito, a humanidade avançou muito na questão da produção de conhecimento, os investimentos na ciência, a inovação, mas passa por um momento tão duro, né, com questionamentos à própria sociedade do conhecimento, ao próprio conceito de conhecimento em si. E é importante esse debate do PROIFES, né, eu dei uma lida na tese de vocês, no documento base, né? É importante fazer esse debate mesmo, porque gera muita confusão esse ambiente que nós vivemos agora, de tensionamento social, mas particularmente de confusão em relação ao que é a sociedade de conhecimento, o que é a produção de conhecimento, o que é a ciência e o impacto que isso tem sobre a humanidade. Né? Eu vou fazer uma fala que eu vou dar um passeio ele numa série de assuntos, eu não vou ficar só ciência e tecnologia e a ética, não, também vou abordar, mas tem algumas ideias que eu acho que são importantes para a sociedade do conhecimento, para o desenvolvimento da inovação no Brasil. Né? E vocês atuam num campo privilegiado, né? Que são as universidades federais, institutos federais, né? Que reúne mais de 90%, mais de 80% da produção de pesquisa no Brasil. Né? Se você pegar o que produzem as universidades federais, institutos federais, as instituições estaduais e municipais de ensino e de pesquisa, você tem mais de 90% que é produzido de conhecimento do Brasil reunido nisso. Né? Então, vocês atuam numa área muito importante. E eu queria, então, abordar essa questão. Eu pediria só, o pessoal, se chegou à minha apresentação, se é possível a gente compartilhar a minha apresentação para orientar um pouquinho a minha fala. Né? Ah, está chegando aí, maravilha. Né? Você pode passar já a primeira lâmina. Pois bem, eu queria aqui fazer uma pequena fala em relação à questão do sistema tributário brasileiro. Tem se falado muito numa reforma tributária aqui no Brasil, e que o Brasil tributa demais. Na verdade, o Brasil não tributa demais. O problema é que o Brasil tributa de forma errada. A linha azul é a tributação do Brasil sobre o PIB, né, sobre a produção de riquezas do país, né, a evolução que teve nessas últimas décadas. E a linha roxa, essa mais fina de cima, é a tributação total sobre o PIB dos países da OCDE. Vocês veem que o Brasil, hoje em dia, do ponto de vista da tributação total sobre o PIB, ele está tributando igual aos países da OCDE, então ele não tributa demais. Qual é o problema do sistema tributário brasileiro? É que ele é regressivo. Né? E por que é regressivo? Porque ele privilegia a tributação sobre o consumo e não sobre a renda. E o consumo, a tributação excessiva sobre o consumo acaba sobrecarregando a renda de quem tem menos, porque é quem gasta mais consumindo, ao invés de fazer uma tributação mais sobre a renda, porque a renda é daqueles que têm mais capital, ganham mais e gastam menos em referência ao tamanho do seu consumo com aquilo que eles ganham, que eles têm de renda. Queria passar a próxima lâmina, só para a gente, para título de comparação, vejam aqui, ó, por que é regressivo? O primeiro gráfico mostra o Brasil aí no topo, né, com 5,9% de tributação do PIB sobre os ganhos de capital, sobre os ganhos de renda, lucro e capital. Né? Diferente dos países mais avançados, vocês podem ver a Finlândia aqui no final, eles tributam mais a questão da renda, a transferência de transmissão de imóveis, o ganho dos altos salários, o lucro das empresas, o lucro dos sócios e diretores de empresa, o ganho em bolsa de valores. Diferente, né, do Brasil. Vocês podem ver no segundo gráfico, o Brasil é o que mais pesa, ele pesa menos na questão da tributação sobre renda e muito sobre consumo. Então, no segundo gráfico, vocês podem ver como o Brasil inverte essa pirâmide. Né? O Brasil tributa enormemente sobre o consumo. E uma pessoa que ganha o salário mínimo, ela consome 100% da sua renda todo mês.
Então, ela tem uma tributação muito forte sobre ela. E uma pessoa que ganha 10, 20, 30, e os milionários que ganham milhares de salários por mês, né, de reais, milhões de reais, eles acabam consumindo muito pouco perto na proporção da sua renda. Né? Então, acaba que o Brasil tributa de forma muito errada, tributa muito quem ganha menos e pouco quem ganha mais. A próxima lâmina. Além disso, o Brasil gasta muito mal o seu orçamento. Né? Vocês podem ver, isso aqui em 2017, foi o último dado que eu peguei sobre essa questão que eu trabalhei. Em 2017, 41% do que a União arrecadou, ela gastou para pagar serviços da dívida. É um volume muito elevado. Hoje em dia, essa proporção é até maior. Né? Então, isso acaba tornando o Estado incapaz de manter uma política de longo prazo de investimentos para tentar induzir a economia, né? E fazer a economia dinâmica, né? Que ela gere mais bens de capital e, com isso, ela necessite de investimento na área de ciência e tecnologia para se manter. Pelo contrário, o Brasil gasta muito com o pagamento dos serviços da dívida e acaba se transformando refém desse tipo de gastos. Né? Então, o orçamento brasileiro do governo federal acaba sendo muito focado na questão do pagamento da dívida pública. Né? A próxima lâmina, por favor. E aí nós temos esse quadro aqui, vejam vocês. Né? Isso é o que o governo central, a União, tem investido. Não é gastos com consumo, pagamento folha de pagamento, enfim. Né? Isso aqui é o que a União tem de recursos para investir, né? Construir estradas, construir universidades, comprar laboratórios, né? Investir em bolsas, em novas bolsas, bens de capital, né? Induzir a economia, ter dinheiro para induzir a economia. Vejo vocês, em 2015, isso tudo a preços de 2020, atualizados, tá? Porque é para ficar claro o tamanho, o tombo que o país teve nos investimentos. Em 2014, o Brasil investiu, o governo federal investiu 75 bilhões de reais. Isso é uma enorme capacidade de indução da economia. Em 2015, né, isso caiu para 46 bilhões de reais. Vocês viram toda aquela crise que o país passou em 2015. E de lá para cá, isso só vem caindo. A previsão para 2021, que é essa última barra, né, é de 25 bilhões de reais. É tudo que o governo tem para investir o ano que vem. Né, na previsão, no primeiro projeto de LOA, do PILOA, que foi enviado ao Congresso. Ou seja, é 1/3 daquilo que a União investiu em 2015 e metade daquilo que ela investiu em 2014. Isso gera um problema enorme para você financiar qualquer coisa na área de ciência, tecnologia e inovação. E aí eu queria mostrar o próximo gráfico, que isso aqui são os recursos discricionários do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vejam vocês, essa escadinha ela é cruel, né? Porque aí você tem 2014, 2015, vem descendo até a previsão de 2021. O MCTI vai sair de um orçamento de 8,7 bilhões de reais, né? Em 2014, 6,8 em 2015, para 2,7 bilhões de reais em 2021. Isso é tudo que o MCTI terá para gastar em verbas não discricionárias. Né? Os discricionários são o quê? Os recursos não discricionários. Né? São folha de pagamento, manutenção dos prédios, pagamento de energia elétrica, essas coisas todas. Isso aqui é o que o MCTI vai terá para sustentar o sistema de inovação e de pesquisa brasileiro. Né? E isso causa um tombo na nossa infraestrutura. A infraestrutura de pesquisa brasileira, que vinha num momento muito bom desde 2004, né, num crescente de investimento, melhoria da infraestrutura, aumento da Bolsa de Valores, dos programas de pós-graduação, bolsas
para estudos no exterior, especialização, doutorado, pós-doc no exterior, isso tudo estava fazendo a ciência brasileira dar um salto, né? Saiu de 22º, 23º maior produtor na produção de papers, né? Para chegar a 11º, 12º em 2015, né? Com esse investimento massivo, crescente, que o MCTI tinha através dos seus instrumentos, né? A CAPES, a FINEP, perdão, CNPq, a FINEP, enfim, né? De investimento para esses valores em 2016, 2017 e agora a previsão para 2021. Isso torna qualquer perspectiva de médio e longo prazo para a ciência brasileira muito ruim, né? Não tem como você produzir, competir com demais nações com esse tipo de investimento. A próxima lâmina, por favor. Pois bem, nós temos uma pauta, as entidades nacionais de ciência e tecnologia, através da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, ICTP, é uma coalizão de entidades nacionais que está unificando a pauta do setor de ciência, tecnologia e inovação no Congresso, para ter uma atuação conjunta lá, e do qual o PROIFES tem participado com a gente, né, somado forças conosco aí nessa luta. Para o orçamento de 2021, nós estamos propondo uma carta assinada por mais de 100 sociedades científicas e entidades da sociedade civil brasileira e do âmbito da ciência e tecnologia, né, enviamos para os líderes partidários também, para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado, uma pauta de reivindicações. Do ponto de vista das iniciativas legislativas, são três reivindicações das nossas. A transformação do FNCT, né, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, Científico e Tecnológico, né, que é a base do funcionamento da FINEP e do CNPq, transformar ele num fundo financeiro, deixar de ser apenas um lançamento contábil no Caixa Único da União, que acaba que o governo contingencia, como fez esse ano, 90% dos recursos, chega no final de ano o dinheiro que está lá, não gastou em ciência e vai para pagar, restos a pagar, o dívida pública. O PLP 135, elaborado pelo senador Isalci Lucas, lá do Distrito Federal, é aprovado já no Senado por 70 votos a 1, está aguardando a votação na Câmara, propõe a transformação do FNDCT em fundo financeiro e o depósito desses recursos em contas específicas da FINEP, rendendo juros e ali preparado para as estratégias de ciência e tecnologia. Esse recurso é muito grande, né? A previsão para o ano que vem é de 6 a 7 bilhões de reais, e o governo está propondo, no apelô, liberar apenas 600 milhões de reais, ou seja, menos de 10% desse recurso será destinado para a função do qual ele foi criado. O segundo eixo é a destinação de 25% do Fundo Social do Pré-Sal para Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse projeto é um projeto do tempo que eu era deputado, com a deputada Bruna Furlan, de São Paulo, né? Ele pega 25% do Fundo Social do Pré-Sal para a Ciência, Tecnologia e Inovação. O que significa isso? Atualmente, existe um fundo, né, uma parte do que é produzido de royalties do Fundo Social do Pré-Sal, ele vai para um fundo, né, também da União, chamado Fundo Social do Pré-Sal. Desses recursos, 37,5% vão para a educação básica, 12,5% vão para o SUS e 50% fica no Caixa Único da União, também para pagar a dívida pública. E nós estamos pedindo que metade disso que fica no Caixa Único da União venha para a ciência e tecnologia. Significaria, nesse ano, 3 a 4 bilhões de reais. Né? Então, seria, com essas duas iniciativas, nosso item 1 e item 2, nós estamos falando de colocar um sistema de inovação de ciência e tecnologia brasileiro em torno de 10 bilhões de reais, o que daria uma perspectiva, assim, com fôlego para um longo prazo para a nossa ciência. O outro elemento é a aprovação da PEC 24 de 2019, ela é de autoria da deputada Luísa Canziani, com relatoria da deputada Tabata do Amaral, e ela propõe que os recursos próprios das universidades e institutos federais, vocês vivem isso no seu dia a dia, né, não estejam ao alcance da lei do teto, da emenda constitucional 95, né, porque aí esse recurso ficaria diretamente no caixa das universidades, dos institutos federais, e não estaria tolhido pelo limite do teto. Essa é mais uma iniciativa, está pronto o relatório também, já tem aprovação
na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ, e nós estamos pedindo urgência para a votação dessa lei. A próxima lâmina, por favor. Por fim, uma questão muito atual agora, que é o papel do Estado nessa questão do financiamento da ciência, da tecnologia e da inovação, né? O Keynes já tem uma fala muito antiga, né, do tempo que ele, né, elaborou uma série de conceitos, mas ele trabalhava muito a questão do papel do Estado, né? E o que ele diz, né? Eu tirei essa citação, mas é importante. O importante para o governo não é fazer coisas que os indivíduos já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou pior, mas fazer aquelas coisas que no momento não são feitas de forma alguma, né? Ou seja, o Estado ele tem a obrigação de ser inovador. E a Mariana Mazzucato, ela avança um pouquinho mais, né? A Mariana Mazzucato é uma economista italiana, né, que tem excelentes livros e estudou, inclusive, o sistema de inovação brasileiro. Mas ela tem uma fala aqui que é muito interessante, o Estado tem sido atacado e crescentemente desmontado por meio de imagens de seu caráter burocrático, paralisante, pesadão. Embora a inovação não seja o principal papel do Estado, mostrar seu caráter potencialmente inovador e dinâmico talvez seja a maneira mais eficiente de defender sua existência e tamanho, de maneira proativa. A questão do SUS é muito claro, né? O SUS, quando ele compra remédio, ele induz a indústria farmacêutica a funcionar e a investir e inovar, né? E aí ela tem uma outra fala mais à frente, né? Todas as tecnologias que tornaram o iPhone de Jobs tão inteligente foram financiadas pelo governo, né? Os diversos governos, tanto o GPS, a internet, as telas sensíveis, são iniciativas todas financiadas por diversos governos que o Jobs pegou um dia, botou todas no mesmo lugar, surgiu daí o iPhone, né, os smartphones que mudaram a forma da humanidade se comunicar, mas a base disso tudo, a pesquisa básica disso tudo foi financiada com recursos públicos. Vamos passar para a próxima página, por favor. Pois bem, o Brasil ele tem uma estrutura tanto do ponto de vista de funcionamento, né, os aparelhos necessários, os instrumentos necessários para um financiamento do sistema de ciência e tecnologia eficiente, ele tem. Tanto provou que quando tinha recursos, né, no passado recente, né, o sistema avançou muito, né? Então, ele tem a FINEP, ele tem o BNDES, tem o CNPq, tem a CAPES, que são instrumentos para financiar e fazer funcionar o sistema. E tem um conjunto de leis também recentes que permite a ele, se bem aplicadas as leis, né, funcionar adequadamente, né? Você tem a lei da inovação, você tem a plataforma de exportação de serviços, a lei do bem, você tem a lei do Fundo Nacional do FNDCT, que eu já falei mais à frente, a lei da biossegurança, né? Tem a emenda constitucional 85, que tornou constitucional os conceitos de ciência, tecnologia, inovação e obrigação do Estado financiar isso. Tem a Lei 13.243 de 2016, que é o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que foi aprovado, foi construído pela comunidade acadêmica, aprovado na Câmara e no Senado em 2015 e sancionado em 2016 pela ex-presidente Dilma, na época eu era o ministro de Ciência e Tecnologia, e o decreto 9283 de 2018, que regulamenta a Lei 13.243, que cria critérios para a utilização dessa lei, né, que foi publicada em 2018 já pelo governo Temer. Vamos passar para a próxima lâmina, por favor? Pois bem, o que é o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação? Né? Ele cria algumas regras importantes, a Lei 13.243, né? Particularmente, né, para vocês que trabalham com instituições federais de ensino, né, ele permite que as universidades públicas, institutos federais, sejam sócios de patentes daquilo que for pesquisado no interior das universidades, que os ICTs, né, possam se transformar em sócios minoritários de empresas de tecnologia, né, que os professores, pesquisadores, possam dedicar até 8 horas semanais da sua carga horária para projetos de pesquisa, inclusive junto com empresas, né, sem que isso traga prejuízo para as suas progressões profissionais. Ou seja, mesmo aquele professor que é dedicação exclusiva, ele pode
né, através dessa lei, se envolverem até 8 horas, são 316 horas por ano, né, ou seja, 8 horas por semana, na média, de sua carga horária dedicar a projetos de pesquisa, né? Essa lei permite isso sem que a sua progressão de carreira seja autuada. Ele permite a importação de equipamentos, de insumos para a pesquisa de uma forma mais rápida e com menos impostos, né? Essa lei não está sendo praticada no Brasil ainda. Por quê? Ela foi aprovada em 2016, logo depois ela foi sancionada em 2016, logo depois veio o impeachment, toda aquela desorganização, a unificação do Ministério da Ciência e Tecnologia com a área de comunicações, só foi regulamentada em 2018, aí veio o processo eleitoral, o novo governo teve causou um enorme esvaziamento no orçamento do CNPq, da FINEP e do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a lei nunca foi colocada em prática, mas é uma lei que está colocada aí e que ela é muito positiva e muito em linha com o que legislado na Europa, em Singapura, nos Estados Unidos, na China, né, para a área de ciência, tecnologia e inovação. Pode passar o próxima lâmina. E eu chamo a atenção para duas questões, Enio e demais que estão nos acompanhando aí. As instituições de ensino não estão atentas para as encomendas tecnológicas. O que são as encomendas tecnológicas? A encomenda tecnológica é quando um órgão público precisa de uma solução que envolva inovação e ele pode fazer encomenda do ICT, de uma universidade, para produzir essa inovação. Eu vou citar um exemplo bem clássico, bem claro, que está acontecendo agora no Brasil. Essa vacina de Oxford, em que a Fiocruz assinou um contrato de 200 milhões com Oxford para ajudar a desenvolver essa pesquisa, essa vacina para o Covid-19, e que a Fiocruz, ao final disso tudo, será sócia dessa vacina, é uma encomenda tecnológica. Ela tem o risco de dar errado e ela pode dar certo. Mas a Fiocruz tomou uma iniciativa muito ousada, né? E fez essa encomenda tecnológica. Né? E isso pode ser aplicado por qualquer instituição de ensino ou qualquer fundação de pesquisa, de apoio que existe nas universidades. Né? E ela gera essa questão chamada bônus tecnológico, que é o ganho que você tem ao final do projeto de pesquisa. Se deu certo, né, as instituições de ensino podem ficar sócias das patentes, dos produtos, dos serviços, daquilo que for resultante dessa pesquisa e continuar permanentemente tendo ganhos com essas questões. Né? Aquele avião KC-390, que é um cargueiro desenvolvido pela Embraer e pela FAB, né, que teve um investimento de quase 3 bilhões de reais para desenvolver esse cargueiro e que trará para o Brasil em torno de 20 bilhões de dólares ao longo dos próximos 20 anos em venda desse cargueiro para o exterior. Pois bem, isso também foi uma encomenda tecnológica. E o bônus, qual é o bônus? A Embraer e a FAB, para cada produto vendido, terão um ganho financeiro por isso. As universidades podem aplicar essa lei, né, e podem ser beneficiadas dessa questão da encomenda tecnológica e do bônus tecnológico. Pode passar, por favor. Eu queria também falar só um pouquinho rapidamente, que eu quero depois pegar a questão da ética no final. Pois bem, essa questão da estratégia de ciência e tecnologia dos territórios. As instituições federais de ensino estão muito capilarizadas. A gente vai para o interior dos estados e de todos os estados brasileiros, né? Aí o Ceará, onde está o Enio, né? Mas a gente vai. Elas estão muito capilarizadas, elas estão nas cidades. E essas cidades possuem orçamentos e fazem muitas compras públicas. O que nós temos que discutir nessa questão é que as instituições federais de ensino superior passem a elaborar projetos para os territórios, né, de desenvolvimento dos territórios. Eu vou citar um caso aqui tradicional, a questão da região ali do Médio Paraíba, em São Paulo, de São José dos Campos. Aquilo ali é um polo tecnológico que tem muito a ver com o trabalho das universidades e institutos de pesquisa que é daquela região. Né? Ali
é claramente desenvolvido a partir de pesquisas. O polo ali da região de Petrolina, que produz hoje sucos e frutas, também é pesquisa na veia, né? E que deu certo. Né? O oeste catarinense, que produz aves e animais, né? Hoje em larga escala para exportação, é outro polo regional que deu certo. Esses polos foram, em algum momento, induzidos no seu crescimento. E as universidades, os institutos federais podem trabalhar esses territórios e devem trabalhar esses territórios como eixo de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, acho que isso é um debate, Enio, que a gente pode colocar nesse contexto, né, de que as universidades passem a procurar os agentes públicos locais, territoriais, para trabalhar isso. A Europa faz isso muito bem. Quando deu a crise de 2008 econômico, né, que a Europa induziu um crescimento econômico lá através de muito investimento em ciência e tecnologia, um dos itens que eles colocaram é compras públicas através dos territórios. A França faz isso muito bem. As regiões de vinho, as regiões de queijo que eles produzem lá, trabalham isso muito bem. Nós temos que induzir também as nossas universidades, institutos federais, a procurar os agentes públicos para que eles usem as leis que existem e o potencial de inovação que existe nessas instituições para criar polos regionais de desenvolvimento científico e tecnológico. Pode passar o próximo item. Né? E aqui tem algum, eu não vou entrar muito em detalhe, porque vai ficar muito alongada a minha fala, já está alongada. Mas, por exemplo, a construção coletiva como estratégia, o conhecimento como eixo transformador, a qualificação profissional dentro de um contexto territorial, né? Entendendo a cadeia de valores e vocação de cada território. E o momento é muito propício para isso, porque as pessoas estão atentas a pensar sobre o futuro. Né? E esse senso de oportunidade e de urgência que nós temos que criar junto aos agentes públicos. Pode passar aí, já estou falando já há quase 30 minutos. Né? E aqui, Enio, eu queria uma demonstração rápida do potencial de compra que o poder público brasileiro tem. Nos últimos, de 2006 a 2017, União, estados e municípios compraram 54 trilhões, perdão, 6 trilhões de reais em encomendas, em compras públicas. Né? Dos 54 trilhões do PIB que o Brasil produziu, né, riqueza de 2006 a 2017, 6 trilhões foi destinado a compras públicas, remédios, sistemas, alimentos, uniformes, livros, cadernos, tudo que se possa imaginar, ônibus, trens, navios, isso tudo foi comprado pelo poder público. É um potencial enorme de financiamento de ciência e tecnologia que no Brasil não é utilizado e que no mundo inteiro, por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica americana foi toda ela financiada através de compras públicas, encomendas públicas. E hoje ela é uma potência no mundo, né? As chamadas doenças raras, aquelas doenças com menos de 200 habitantes por 1 milhão, ou 200 por 1 milhão de habitantes, 200 pessoas por 1 milhão de habitantes, que o governo americano financiava, né, para o seu próprio atendimento dentro do país, que acabaram virando polos enormes de exportação de remédio para outros países, e tudo com financiamento público. Nós temos que criar essa cultura nas nossas instituições de ensino para buscar esse recurso e ajudar a financiar o setor. Pode passar? Bem, eu vou falar um pouquinho falando agora um pouquinho de ética, né? Eu falei já de ciência, tecnologia, inovação e financiamento, né? Me pediram falar um pouquinho sobre ética na pesquisa, e acho que essa questão ela surgiu, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, com todo o mau uso que se fez de pesquisa em animais e seres humanos de novos remédios, né? E vacinas durante a Segunda Guerra Mundial, né, o Código de Nuremberg, né, de 1948, que criou os primeiros parâmetros para o uso, né, ético de seres vivos em pesquisa. Né? Então, os estudos devem ser fundamentados com justificativa científica aceitável, né? A participação deve ser voluntária, não é aceitável sofrimento ou dano físico ou moral, e o indivíduo tem o direito de suspender sua participação a qualquer momento. Esse exemplo está muito claro hoje em dia na questão da pesquisa
das vacinas para o Covid, né? Essa aceleração que está se fazendo no mundo para criar uma vacina adequada para o Covid, né? Esses critérios, né, desse código, né, esse resumo de código, foi criado em Nuremberg, na Alemanha, em 1948, para orientar a pesquisa com o uso de seres vivos, né, a partir do que foi das experiências, né, daquilo que se criou durante a Segunda Guerra Mundial, muito sofrimento humano, muito sofrimento de seres vivos em pesquisa, porque não havia um regramento para isso, particularmente não havia um regramento com âmbito mundial, né? Então surgiu isso. Pode passar a lâmina, por favor? Né? Depois teve essa declaração de Helsinki, né? A pesquisadora responsável pelo cuidado com os participantes, a assinatura do consentimento deve ser informado, a aprovação ética do projeto por um comitê, isso é fundamental, eu entro nisso aqui daqui a pouco no Brasil, o uso do placebo somente quando não há método comprovado, e todos os sujeitos da pesquisa devem receber o melhor método comprovado, né? E teve o caso recentemente, né, de uma pessoa que estava aqui no Brasil, inclusive, né, no projeto de pesquisa, acho que no Brasil, né, tem o Covid, que ele estava recebendo placebo, acabou sendo contaminado pelo vírus e morrendo, e gerou uma polêmica muito forte, né? É uma coisa bem recente que nós estamos vivendo. Pode passar, né? O Brasil também ele tem uma plataforma já adequada para isso. Quem trabalha na área de ciência e tecnologia sabe disso, né? O quanto se demanda. Pode passar a próxima lâmina, né? O CONEP, né? Ele avalia os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos em assuntos específicos, né? Então, quando houve um certo fast track, né? Vamos dizer assim, hoje de pesquisa para a produção de pesquisa na área de combate ao Covid, né? Mas todos precisam estar subordinados à plataforma Brasil, né? Que é o sistema eletrônico criado pelo governo federal, né? Para sistematizar os projetos de pesquisa nos comitês de ética, né? Em seres humanos, né? O CONEP que avalia, e cada lugar tem que ser, cada universidade, ou centro de pesquisa tem que ter o seu CEP, a sua comissão, para avaliar essa questão e as questões éticas e as autorizações necessárias para o uso dessas pesquisas. Então, no debate sobre ética, eu vi que vocês abordam isso no temário aí da tese base de vocês, né? Mas é uma breve plataforma, vocês entram num debate muito mais profundo, eu vi que fala de Platão e o surgimento do debate da ética, né? Obviamente não tinha como discorrer nisso aqui na minha fala, mas só para a gente não deixar esse assunto de lado. Por fim, a próxima lâmina, né, ver se eu termino a minha fala. Pois bem, eu queria chamar a atenção agora para os amigos aqui, que são as amigas, para o que é o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil, né? Nós temos dois eixos para isso. Fala-se muito no Brasil de desenvolvimento, mas nem sempre se fala em desenvolvimento sustentável, particularmente nesses últimos tempos. Essa questão, né, estão passando a boiada por cima dessa questão, né, segundo o ministro aí do Meio Ambiente, né? Mas eu acho importante a gente resgatar alguns critérios, já que estamos falando de ciência, tecnologia e inovação. E quais são esses critérios? Primeiro, se tem um eixo, né, que é o eixo do aumento da produtividade, que a gente tem que trabalhar essa questão, né? Elevar a qualidade e efetividade do ensino básico e ensino médio é fundamental para isso, né? E a gente tem que discutir isso no âmbito acadêmico também, senão a gente chega um aluno mal preparado para as universidades. Investir no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? É fundamental para o aumento da produtividade. Reduzir o custo do Brasil é outro debate muito grande que tem aqui, e que ele se alarga em outros 5 eixos, né? Reduzir a burocracia, rever a carga do sistema tributário, eu falei sobre isso mais à frente, né? Reduzir a burocracia, vocês que têm que prestar contas de um projeto de pesquisa sabem o problema que é isso, quem chega ao nível, então, de ser uma reitoria, uma sub-reitoria, uma pró-reitoria, sabe os problemas que passam, né? Você sai do cargo e fica anos pagando gastando advogados, se incomodando com isso. Reduzir as distorções do mercado de trabalho, dos produtos e serviços e sistema financeiro, que hoje no Brasil, ou seja, a questão da precarização do sistema das relações de trabalho e o alto custo financeiro no Brasil, né? É importante apoiar a capacidade das empresas, questão de pesquisa e inovação. Esse projeto é importante, eu abordei sobre isso, e é importante que as universidades se relacionem nesse contexto,
né? E aumentar a efetividade das estruturas, da infraestrutura, tanto digital, energias renováveis e logística viária. Então, isso é o custo Brasil, reduzir o custo Brasil. E o outro eixo que é fundamental e é tão importante quanto o aumento da produtividade é o aumento da prosperidade compartilhada. Isso é muito importante, né, para que o Brasil tenha um crescimento sustentável. E o que é isso? Políticas de inclusão econômica dos mais pobres. Aí temos aí o Bolsa Família, que é parte disso, a questão do sistema previdenciário brasileiro, que é tão atacado o tempo todo, né, mas que é importante como distribuição de renda, né, você ter um sistema que mantenha as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, por problemas de saúde ou por idade, com uma renda mínima para a sobrevivência adequada e digna, né, como ser humano, e política para aumento da efetividade do sistema de proteção social. Essas duas questões, para mim, elas são tão importantes num pensamento da ciência e tecnologia quanto ao aumento de produtividade. Não existe desenvolvimento sustentável se nós não levarmos em conta essas duas questões. E essas questões que eu estou abordando aqui não são coisas que eu encontrei num estudo do Banco do BID, do Banco Mundial, né? Que ele fez um estudo sobre o que o Brasil precisa fazer para sair dessa sinuca de bico que se encontra, né? De não conseguir dar um crescimento adequado para a nossa economia. Por fim, a última lâmina, né? Que também a partir desse estudo do BID, o que o BID fala? Que se o Brasil pegasse e investisse permanentemente um valor maior do seu PIB em investimento, gastar em investimento, aquela minha segunda lâmina, terceira lâmina, aquela que mostrou o descenso do investimento do PIB brasileiro, do governo brasileiro em investimento em infraestrutura, melhoria das condições de vida do país, etc, etc. Se o Brasil conseguisse aumentar, né, efetivamente o gasto do PIB, né, dar um salto para 7 ou 8%, né? Hoje em dia o Brasil, não, quer dizer, o Brasil gasta em torno de 17% hoje no Brasil do PIB brasileiro, de uma forma ou de outra, vai em investimentos. Se o Brasil conseguisse chegar a 21% disso, né, que é mais ou menos que os países da OCDE gastam, no total das empresas, as famílias e o poder público gastam em investimentos, se a gente conseguisse fazer isso, nós teríamos um crescimento do Brasil sustentável na faixa entre 4% e 5% do PIB. Significaria o Brasil chegar em 2050 com um alto nível de qualidade de vida humano, né? Alto nível de qualidade de vida humana, ou índice de desenvolvimento humano de alta qualidade, né? Que seria essa faixa vermelha aí. Se o Brasil continuar do jeito que se encontra, ele tem duas hipóteses. Ou ele vai crescer a média de entre 2% e 3% até 2050, ou ele crescerá na faixa entre 2% e 1%, que é o que está acontecendo agora. Ou seja, nós perderemos, na prática, mais 3 décadas para o crescimento do país. E o Brasil vai continuar sendo um país muito desigual e sempre uma promessa de futuro, nunca um país da realidade. Pois bem, Enio, eu falei aí 38 minutos, me alonguei bastante, mas é que o assunto é bastante amplo, né? E eu estou agora à disposição de vocês aí para o debate que for necessário, enfim, deixar vocês o debate interno aí das teses, né? Que sempre são muito polêmicas, né? E demoram um bocado de tempo. Mas é importante que o PROIFES, que está se consolidando como uma importante instituição representativa, né? Dos profissionais técnicos de nível superior e também dos professores, né? Do setor pedagógico e pesquisadores das universidades e institutos federais, que se consolide, e para isso necessariamente tem que melhorar a qualidade do debate e ter uma sustentação, vamos dizer assim, mais estratégica para as suas ações, né? Então, eu estou à tua disposição ainda para aquilo que você julgar necessário. Tá, muito obrigado, muito bem, meus agradecimentos a você, Celso Pancera, por nos proporcionar essa excelente palestra. Nós tivemos aí um panorama bem detalhado aí, né, do setor de ciência e tecnologia nacional, uma apresentação bem importante que levanta aí também uma série de questões, reflexões, né, inclusive para que a gente discuta no PROIFES, especialmente no nosso GT de Ciência e Tecnologia. Eu quero novamente agradecer aos companheiros, às companheiras que estão nos acompanhando na transmissão, dar as boas-vindas também a quem conectou agora, né?
Lembrando que nós estamos dando continuidade aqui ao 16º Encontro Nacional do PROIS Federação, um evento que teve início ontem, se estenderá até amanhã. Então, nós tivemos aqui uma oportunidade excelente, aqui, agora com a palestra do nosso convidado, Celso Pancero, né? E agora nós estaremos nas discussões acerca do documento, viu, Celso? Que nós vamos elaborar juntos aqui agora também, nas discussões que nós vamos ter, que compõe aqui a temática do eixo 3 desse encontro. Então, eu quero agradecer você, muito obrigado pela sua atenção, né? E nós vamos continuar direcionando aqui os trabalhos, tá bom, Celso? Obrigado, Enio. E depois que tiver a tese preparada e aprovada, me envia novamente para fazer a leitura dela. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Agora, nós vamos direcionar agora para as discussões aqui do PROIS. Então tá. Um abraço a todos e todas. Obrigado pelo convite.